A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional. Senhor, meu Deus e Pai, nos permita entrar diante da Tua presença, Senhor. Nos dá, Senhor, o discernimento do Teu Espírito e a sabedoria dos altos céus para que possamos compreender a Sua palavra, a Sua vontade sobre a nossa vida nesse dia, Pai. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos compreender e obedecer e praticar, guardando a Tua palavra, nos fortalecendo na caminhada para perseverar até o fim. É o que eu te peço em nome de Jesus. E o título do devocional hoje é Sem Reservas. Se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aí, aos que me honram, honrarei. A resposta divina é imediata. Ninguém tem mais interesse do que o próprio Deus em honrar aqueles que lhe são fiéis. Mas a maioria dos crentes em Jesus não tem visto sua grandeza na vida. Por quê? Abre aspas. Porque os que me desprezam serão desmerecidos. A continuação do versículo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, reclamou Jesus. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, e no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. A fé se torna infrutífera quando a honra dada a Deus é só da boca para fora. Quando há obediência a costumes religiosos, mas não há obediência à palavra de Deus. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, questionou Jesus no livro de Lucas 6:46. Em compensação, para os que sacrificam entes queridos, familiares, parentes, amizades, o mundo e, sobretudo, a própria vida pelo Senhor Jesus, a promessa é que Ele se mostrará todo-poderoso. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Ele passa seus olhos por toda a terra, procurando ardentemente uma vida na qual possa se mostrar forte. Não importa a situação pela qual você está passando, se o seu coração é totalmente dele, sem reservas, ele se mostrará forte em sua vida. O conselho é: a resposta divina é imediata na vida daqueles que têm o coração totalmente dele. Hoje o devocional passou em vários versículos, vários capítulos da palavra do Senhor. E para nos ensinar que nós temos que entregar nossa vida ao Senhor sem reservas. Não tem como nós termos comunhão com as trevas, não tem como nós termos um meio termo, não tem como nós negociarmos a nossa fé, não temos como negociar a nossa conduta. Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e dia após dia nós vamos mudando a nossa vida. Porque nós sabemos que nós precisamos tirar os velhos hábitos, buscar ao Senhor de todo o coração, ser sincero, não tem meio sim, é sim, sim, não, não. Nós temos que nos dedicar à busca, compreender, obedecer. Não é fácil, é muito difícil. Renunciar à nossa carne, estarmos em vigilância, estarmos com prudência, analisar tudo, olhar para as pessoas, para aquilo que está sendo falado e analisar à luz da Bíblia. Não é fácil, irmãos, mas a resposta é: aos que me honram, honrarei. Porque se a gente for levar para o âmbito terreno, como que você vai
honrar uma pessoa que não te honra, uma pessoa que te despreza, uma pessoa que não que recebeu talvez até algo do Senhor. Ou não vamos nem para o lado do espiritual. Uma pessoa que não te honra, uma pessoa que não está nem aí para você, uma pessoa que te maltrata, como é que você vai honrar essa pessoa? Não dá, né? Pois é. Nós temos que honrar ao Senhor. E o devocional hoje fala, nos outros livros, como em Mateus 15, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a gente tem que avaliar essas coisas que nós estamos lendo à luz da palavra, que muitas das vezes a gente pode estar falando que a gente serve ao Senhor, mas a gente não serve. Que a gente ama ao Senhor, mas a gente não ama. E também se encontra no livro de Marcos. Em Lucas diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? São versículos para que hoje nós venhamos a refletir como está o nosso relacionamento com o Senhor. Nós estamos entregando o nosso tudo, nós estamos entregando uma parte, nós estamos entregando uma parte e retendo outra parte. Por isso que o título é Sem Reservas. Nós não podemos ter reserva. Nós temos que entregar tudo. Entregar as nossas preocupações, entregar o nosso futuro, entregar o nosso passado, entregar o nosso presente. Porque Ele está olhando para nós, para cada um de nós. Ele sabe tudo que nós sentimos. Ele sabe tudo que nós vamos falar. Nosso coração, irmãos e irmãs, tem que estar totalmente com o Senhor. Amar a Ele incondicionalmente. Não tem como você amar mais o marido do que ao Senhor. Não tem como você amar mais um filho, uma filha, do que amar ao Senhor. Não tem como você amar alguém mais do que ao Senhor. É inverso. Nós temos que amar muito mais o Senhor do que aqueles que estão do nosso lado. Ele é a fonte da nossa vida e Ele é o condutor da nossa vida eterna. Nós temos que sacrificar o nosso eu, a nossa carne, o nosso sentimento, porque todas as vezes que nós colocarmos alguém ou algo no lugar de Deus, a gente está desprezando Ele, está desonrando Ele. Vamos ler a palavra onde esse versículo do devocional se encontra no livro de 1 Samuel 2, a partir do versículo 27, que diz: profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa.
E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá aos teus filhos Ófine e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Glória a Deus, Pai. É muito triste, né? Eu vi uma série que passava o que os filhos de Eli faziam na época. E conforme ia passando a série mostrando as coisas que os filhos de Eli faziam, ele sabia, mas ele era conivente ao que os filhos faziam de errado, com as ofertas do povo, que o povo se sacrificava para dar a melhor ovelha, o melhor animal, e eles usavam da forma errada, viviam uma vida errada, faziam coisas abomináveis ao Senhor. Por serem sacerdotes, pensaram que o Senhor não estava vendo e agiam de uma forma opressora. E o pai, como sacerdote, depois de tudo que ele sabe, segundo o que deveria ser feito ou não como sacerdote, como uma casa de sacerdote, ele fechou os olhos e deixou os filhos transgredirem as leis do Senhor. E por eles acharem que não estavam sendo punidos a tempo, porque às vezes a gente, como ser humano, a gente pensa assim, né? Vai fazer alguma coisa errada e vai pagar logo assim, né? A pessoa fez um negócio errado, roubou, já vai praticamente receber a punição logo em seguida, mas às vezes não é assim, não. Às vezes eu olho assim, eu não sei se é, mas eu olho assim, conjecturo, como se Deus estivesse dando um tempo. Olha, se arrepende, ainda é tempo, ainda não estou pesando a minha mão. Mas depois que o Senhor decide, a justiça do Senhor, ela é certa, ela é digna, ela é perfeita. As pessoas estão confundindo o amor de Deus, esquecendo que Ele não é só amor, mas Ele também é justiça. E foi assim que Ófine e Finéias, eles abusaram, eles perderam a noção. E é muito triste quando você vê um sacerdote da casa do Senhor também perdendo a noção das coisas e fazendo uma coisa errada, e você se sente injustiçado, mas você não... E quando eu vi a série, eu falava: meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Meu pai... E muito engraçado, que é só uma série que estava representando, mas poderia ter sido assim. Eu fico imaginando o povo, como é que ficava revoltado com tudo que eles faziam, assim, a olhos claros, sabe? E não tinham temor. Então nós temos que ter temor. Nós temos que honrar ao Senhor de verdade. Nós temos que mudar, procurar quais são os princípios, as ordenanças, os estatutos, mandamentos, e olhar com um olhar mais atencioso, mais nítido, para compreender o que o Senhor está falando, como é a nossa posição, como nós temos que agir, como nós temos que fazer, porque se nós não olharmos dessa forma, nós vamos acabar pecando, errando, continuar errando e perdendo a nossa comunhão com o Senhor. E foi triste a profecia contra a casa de Eli. Ele morreu, seus filhos morreram, mas o mais engraçado, quando você olha aí, assim, entra no cenário, eu fiquei pensando em Samuel. Samuel vivia naquela casa, no meio daquela sujeira toda dos filhos de Eli, vendo toda a injustiça, e Eli cego, ainda conivente com o erro dos filhos. E eu fiquei pensando: meu Deus, como Samuel
foi puro mesmo, é um escolhido, porque ele viveu no meio da lama, dos erros que Ófnios, Finéias e Eli faziam, mas ele não se corrompeu, ele não se contaminou. E quando o Senhor fala no versículo 35, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, olha, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Era Samuel. Glória a Deus. Que nós sejamos mais Samuel, menos Eli, e menos filhos de Eli. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, diante das Escrituras. Em vários capítulos, o Senhor falando acerca de como é o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão pelos nossos atos, atitudes, palavras, ações, reações e tudo aquilo que nós sabemos que precisamos mudar, mas muitas das vezes negligenciamos. Pai, hoje é um dia de reflexão diferente, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de transformação sobre as nossas vidas. Que nós venhamos refletir, pensar e repensar acerca das nossas atitudes diante do Senhor, do nosso relacionamento diante do Senhor. Que nós venhamos viver, Senhor, uma fé sem reservas, uma entrega sem reservas. Que nós venhamos a compreender que nós não só temos ao Senhor e temos que nos apegar ao Senhor, e a prioridade da nossa vida é o Senhor, Pai. Que nós possamos colocar tudo no seu devido lugar, dentro de nós, colocando a prioridade no Senhor, vivendo a palavra do Senhor, buscando, Senhor, ser mais dedicados ao Senhor, ao relacionamento. Porque nós sabemos, ó Deus, que ninguém pode tomar o teu lugar. E por mais que os nossos familiares, por mais que algo que a gente possa colocar no teu lugar, nós estamos errando. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é dono do ouro e da prata, dos céus e da terra, dos ares e dos mares e da nossa vida, Pai. O Senhor responde àqueles que têm o coração quebrantado ao Senhor e entregam na totalidade o coração ao Senhor. Pai, nos ensina a entregar a totalidade do nosso coração e te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que nós possamos fazer o que é certo diante de Ti. Que nós possamos focar na salvação, porque nós estaremos com o Senhor, Pai. E não tem maior expressão de amor do que o Senhor quando deu o seu único filho para pagar o preço do pecado, da morte, por nós. O Senhor deu o seu único filho. Foi o Senhor que deu o primeiro exemplo de amor, de renúncia por nós. Que nós venhamos a sermos gratos e replicar esse sentimento que o Senhor tem por nós, que é incrível, que é imensurável. Que nós venhamos a renunciar tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Que nós venhamos a amar ao Senhor incondicionalmente. Que o Senhor seja a nossa prioridade. Que o Senhor seja o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa honra. Que nós venhamos a responder ao Senhor e corresponder a tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor tem feito até aqui. Então, Senhor, independente da situação que nós estamos vivendo, que parece muitas das vezes um cenário caótico, desértico e tempestivo, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Tira de dentro de nós, ó Deus, toda ansiedade, toda preocupação. Mostra seu braço forte, mostra sua destra de justiça, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Que nós sejamos do Senhor, somente do Senhor. E que nós possamos ver o Senhor na nossa vida como temos visto até hoje, Pai. Que o nosso futuro continue estando nas Tuas mãos. Pai, muito obrigada por tudo. Chega nesses corações que estão recebendo esse áudio, esse estudo, nesse momento. E faz, Senhor, a mudança, a transformação em novidade de vida. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Nos ensina
a entregarmos tudo sem reserva ao Senhor. Amém e graças a Deus.